Bora? Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio da Jodcast. Mostrando a novidade pra vocês nesse início aqui. Olha aí, nossa camisa nova, apresentando a camisa da Jod. E doutor Henrique, o que você achou, cara? Fenômeno, viu? Fenômeno. É, Jorge faz e faz mesmo. Doutor Henrique resolve, tá? Aí, ó, gostei tanto que eu vim estar na paleta, Rui. Show de bola. Galera, então hoje nosso convidado especial, o doutor Henrique. Obrigado, Henrique, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui junto conosco. É não, Davizão? Uma honra estar aqui. Ele já sabe o quanto a gente aprecia o trabalho dele. E mais um dia juntos aí. Aí, ó, o prazer é todo meu, né? Eu que agradeço aí. Boa noite a todos primeiro, né? Boa noite aí pro Cassinho, nosso presidente, nosso vice-presidente aí, o Davizão, né, Davi? E que prazer, viu, rapaz? Show de bola. Convite maravilhoso, gostei muito, né? Me sinto honrado em estar participando aí. Que eu conheço a Jorge já faz um tempinho também, né? Desde a minha época, mais ou menos uns 8 anos, né? Sim. Caminhando pro 8º ano aí, já conheço a Jorge e hoje eu vi mesmo o que a Jorge faz. Show de bola. Perfeito. Doutor Henrique, vamos começar então falando. Pra você contar pra gente um pouquinho dessa jornada da odontologia, né, Davi? Isso. Como é que começou essa ideia? Ser dentista? Como é que foi isso aí? Vamos começar assim. Maravilha, boa pergunta. Primeiramente, né, eu sou o Dr. Henrique Poisés, do Aldes. Me conhece aqui, né? E Diamantina também em peso. Já escutou falar devido à minha família, né? Ser bastante tradicional aqui na cidade. E a odontologia, como é que ela apareceu no meu vocabulário aí? Foi através de um conselho da minha mãe, que observou, né, que eu era um cara muito detalhista e perfeccionista desde sempre. Show de bola. E na minha jornada, tanto que no meu primeiro curso que eu entrei na UFVJM foi no turismo, né? Eu via Diamantina e vejo até hoje cidade muito boa, né, do turismo. Falei, vou tentar a sorte. Fiz os 2 períodos lá e vi que não era aquilo. Logo passei para educação física, porque minha mãe aposentou, né, na área da educação física. Show. Ela foi conversando comigo e tudo, falou, meu filho, por que você não tenta odontologia? Odontologia era o meu sonho. Eu falei assim, ô mãe, quer saber de uma coisa? Depois dos meus 2 primeiros períodos da minha educação física, eu falei assim, vou lá. E aqui estou, né? E essa caminhada minha começou em 2014 e foi finalizar lá para 2018, finalzinho de 2018, né? Que foi o ano da minha formatura aí. Então eu estou caminhando aí para o 8º ano já de formado, né? Na odontologia. E foi justamente por isso, pelo fato de eu ser um perfeccionista e ser muito detalhista. E eu achei na odonto todas essas minhas qualidades, né? Que são fatores decisivos para uma odontologia bem executada. Que sensacional aí, Davizão. Muito doidos. E aí, você formou aqui, né, na VJM, você fala muito daqui. É, falo muito daqui, com certeza formei aqui, né? Na UFVJN. Como que era a sua turma, Rati? A minha turma, 74. Olha bem, 74. 74, show de bola, detalhezinho importante, né? Tem que falar da turminha. Tem que lembrar da galera, né, Ricão? Pra galera. Toma pra vocês aí, galera. 74. Deixa eu te falar um negócio, cara. Formou em 2018, Davi. A nossa consideração aqui é o seguinte: formou lá. A partir do momento que formou, qual que era a sua ideia? Cair no mercado, trabalhar? Como é que foi esse início? Então, cara, assim, como, tipo assim, acho que a maioria dos universitários, né, enquanto não formarem, e assim que formam, bate aquela insegurança. O que que eu vou fazer da minha vida agora? Show. Isso daí começou comigo, tipo, nos últimos períodos da faculdade, digamos assim, para ser mais exato, o 8º período, eu já comecei a pensar sobre isso. Nisso apareceu a oportunidade para mim de iniciar o mestrado, assim que eu formasse, né? Conversando com professores e tudo mais aí, já tinha o projeto em mãos. Falei assim, opa, já abriu uma janela, Claro. né? E começou a martelar na minha cabeça que eu sempre gostei da prática, né? Me destaquei durante a faculdade aí, tudo, em relação aos atendimentos. Falei assim, mas vou fazer o mestrado agora, e a prática? No mestrado não tem a práticas também, né? Conta de pesquisa e tudo mais, mas a prática clínica. Foi aí que apareceu e abriu a segunda janela através da minha dupla do TCC, né? Que foi o Dr. Yuri Nonato. Cara,
Até mando um salve pra ele aí hoje. Hoje ele é o dentista da polícia, né? Passou no concurso aí, trabalha lá na cidade de Guanhães. Show de O bola. cara me ajudou demais. Foi o mão que a odontologia me deu, né? E foi através dele que abriu essa porta que eu entrei, né? Tipo assim, ele recebeu uma proposta de emprego de um pessoal lá do Centro-Oeste Mineiro, né? Que foi da primeira cidade que eu trabalhei mesmo, foi em Formiga, Show. né? Só que as minhas 2 primeiras semanas eu fui para Divinópolis fazer um teste, né? Um período de teste lá com os donos da clínica para ver se eu tinha o potencial mesmo para poder estar indo lá para Formiga. E nessa conversa do Yuri com o Thiago Faria, né, que era um dos donos das clínicas lá na época, foi um cara também que me ajudou demais, né? Eh, eu comecei a conversar com ele e recém-formado, muito recém-formado, tipo assim, eu não tinha um dia de formado ainda, porque eu tive que pedir o adiantamento, né, da colação de grau. Certo. Então, a nossa turma já estava com algumas propostas de emprego, aí colamos grau antecipado e fui, porque eu bati no peito e falei: "Deixa que a área de cirurgia eu seguro aí em sua clínica". Fui achando que eu sabia tudo, né, porque a segurança que os professores aqui me passavam e tudo, só que eu ainda não conhecia o mercado de trabalho, né, no ar. Então eu fui, fiz essas 2 semanas aí de experiência lá em Divinópolis e consegui me destacar bastante, né. Aí eles tiveram a confirmação que poderia me levar lá para inauguração na clínica em Formiga, na qual eu fiquei 1 ano e 8 meses. Que isso, show de bola. Então, É uma história muito doida. é, E nesse período de teste, quando você é recém-formado, você chegou lá, como é que era o sentimento de estar atendendo fora da clínica, que não tinha os professores lá pra te acudir caso desse algo? Como é que foi esse início aí, cara? rapaz, primeiro dia de serviço, eu lembro como se fosse ontem. Eu extraí um siso aqui hoje, eu me veio na memória também, falei assim: "Como que a gente evolui?", né. Porque primeiro dia de serviço eu lembro, bati no peito, falei assim: "Ah, vamos lá, vamos resolver os". Chegou a um caso uma moça, 4 siso, já impulsionado em boca e tudo, que eu bati o olho na radiografia, tá, nós vamos extrair. Aí o orçamentista da clínica, inclusive formou aqui na faculdade também, hoje é amigo meu também, né, e ele virou pra mim e falou assim: "Ela vai extrair os 4". "É?" De uma vez, assim, eu: "É, eu vou extrair os 4", eu: "Linear". E fui. Mo demorei e não extraí não, não extraí. Nenhum, pra te falar a verdade. Nenhum. Por quê? Junto o potencial que a gente, né, tem aqui na faculdade, eu vou falar deles mais pra frente aqui, com a insegurança e a incerteza de tipo assim: "Caramba, e o que que eu faço agora?". Voltando à sua pergunta, sem os professores, a quem que eu vou recorrer? Ao Cássio, ao Saulo? Cadê a galera da cirurgia? Cadê o Francisco? Cadê o Cristiano? Espera aí, tem ninguém aqui. Então é eu comigo mesmo, né. E tipo, o paciente já pagando, vai querer exigir a qualidade do tratamento dele, e foi nessa que eu não tirei nenhum siso. Só que, ao invés de eu me frustrar com isso daí, eu aprendi, eu fui para o alojamento, recebi o meu primeiro salário que pagava. Essa história aí, nossa, você quer contar essa história aí no alojamento, boa. Recebi o primeiro e comecei a pensar o que que eu faria, né. Como que eu posso me evoluir aí? Só que com os primeiros R$ 300 que eu recebi no dia lá, caramba, eu queria esquecer de tudo e simplesmente curtir, né, aquele momento. Show. Fui no supermercado, comprei minha cerveja, a tua mãe, tu enchi a geladeira do alojamento lá de cerveja, falei assim: "Ah, agora eu formei e bora e vamos curtir também". Beleza, e foi nessa que eu fui avançando cada dia mais e fui lá para Fulvi, porque esse período meu foi na cidade de Divinópolis, Divino. né, numa das clínicas populares lá que eu tive a oportunidade. E lá em Formiga, eu percebi mesmo o quanto que eu estava desenvolvendo, certo, né. Cheguei em Formiga, meus pais também foram na inauguração da clínica e foi aquela alegria toda. Aí, essa mudança você
passou do período de teste de Divinópolis e foi pra Formiga, é isso? Exatamente. Já é efetivado. Fui aprovado, né, no teste lá em Divinópolis, entrei na mesma rede, né, que iria inaugurar a clínica lá em Formiga, e fui como cirurgião dentista. Eu era o responsável pela cirurgia na época. Show de bola. Deixa eu só fazer uma pergunta que é interessante, tenho certeza que a galera vai gostar. Você saiu daqui de Diamantina, foi pra Divinópolis pra morar no alojamento da clínica. Conta isso aí, a galera vai amar, cara. Morar no alojamento da clínica, viu, galera? Naquela época, Cássio, eu vou falar que você era bom. No Porque a clínica, além de favorecer, né, o nosso aprendizado também, mostrar para que nós formamos, elas nos forneciam o alojamento. Então, a gente tinha que preocupar com casa. Eram alojamentos bons, né? Meninas ficavam em um e os homens também ficavam em outro. Show. Só que chegava final de semana, fazer um churrasquinho, e aí cada um vindo de um lugar, vinha gente de Itaúna, vinha gente de Diamantina, e todo mundo já interagindo. Você fazia várias amizades, né, então o alojamento que a clínica fornecia, ó, fez muita diferença. Porque até mesmo o recém-formado também, como é que É. pagam a casa, né, ficou um pouco puxado. Com certeza. Então foi um período legal da sua vida lá. Vixe, demais a conta, viu. Voltando pra Formiga então, né, Davizão? Como é que foi esse início lá? Começou, inaugurou a clínica, trabalhando como profissional dentista efetivado da rede. E aí? As coisas começaram a fluir? E a responsabilidade também, né, que vem junto. Exato, a responsabilidade batia na porta a todo momento, né, não sei, olha, 7 horas de casa, mais ou menos a distância daqui em Formiga, eu não sei quilometragem exatas, né, eu guardo mais por horas, 7 horas mais ou menos de viagem, eu falei assim: "É, aqui é onde que o filho chora e a mãe não vê". Então, naquela hora eu senti a responsabilidade e o peso que eu carregava nas costas de levar a odontologia que eu aprendi aqui em Diamantina lá para o Centro-Oeste Mineiro. Show de bola, né? Estava a 7 horas da minha cidade. E foi nessa que, nos meus primeiros meses de trabalho lá em Formiga, o dono da clínica, né, um dos donos da clínica, ele virou para mim e falou assim: Henrique, se eu tivesse mais de você, eu traria todos. Sensacional. Porque lá em Diamantina, falou comigo que é de Diamantina, não precisa nem ficar fazendo teste, não. Só vem trabalhar. Show. Né? Porque a bagagem da faculdade aqui, ela é fenomenal, né? E tipo, outras faculdades também trazem isso. Mas Diamantina é nítido quando você formava e topava com outros dentistas e tudo mais. Então, nisso daí, eu só tinha que fazer o que eu aprendi. Tipo, era simples, eu tinha que fazer o básico que eu aprendi, ir lá e ir me aperfeiçoando, né. Apanhei também em alguns cis lá, sim, mas com pouco tempo eu me tornei a referência lá da clínica em cirurgias, né. De tanto que no início, eu não fazia só cirurgia, não fazia. Chegou lá, tinha 15 fichas da caixinha, ou seja, 15 pacientes na recepção. Tocou campainha, o dentista que estava livre tinha que ir lá e pegar a ficha para atender. Independente de qual procedimento que fosse bem realizado. Do procedimento. Na época lá, era muito utilizado o pino de o metálico, né, tinha que ir lá moldar com pingente, Duralê. fazer com Duralê, tudo bonitinho, mandar protético, torcer que o protético fosse bom para fundir metal e você se emendar. Então, chegava lá, eu armava cirurgia, gosto demais também da prótese fixa, mas naquela época eu não fazia muito. Chegar, ó, ficha de moldagem de pino de um molar que tá no nível gengival ali. Cara, Assim, vamos lá, vamos olhar, desafio, né? um desafio. Tipo, não corri de nada. Show de bola. Cheguei lá que o dono depois me viu, né, com essa desenvoltura toda, ele falava para alguns dentistas que estavam na sala de esterilização, falava: "Aqui, vai lá acompanhar o Henrique, o Henrique tá em moldar um pino". Quando eu olhava tinha 2, 3 dentistas me acompanhando fazer. E hoje o maior prazer do mundo, de tipo assim, com pouco tempo de formado, olha aí, tô já tentando ajudar os colegas de trabalho, evoluir, né, que foi o que eu fiz na minha carreira. E acredito que por conta disso Deus me gratificou aí com tudo que eu tenho hoje, né, por essa meu início lá de Formiga, que foi bem dinâmico. Caramba, sensacional, Davizão. Demais, demais, demais. Aquela época eu gostava demais. Dá uma saudade. Ô, Henrique, como é que era essa competição lá dentro da clínica, cara? Rolava? Dentista com dentista? Porque, por Tinha exemplo, ciúmes, você tá destacando, do dono da clínica te mostra como referência. Tinha esses ciúmes lá do pessoal que Meu trabalhava amigo, junto?
meus amigos, assim como eu, vários se destacaram. Show. E vários daqui de Diamantina também, né. Tem o Dr. Kaique Braulio também, que se destacou bastante lá na prótese fixa. Show. Porque depois da competição que eu vou, né, explicar aí, era geral esses atendimentos lá, né, o atendimento, chegou na caixinha, o que tinha lá: "Ah, beleza, essa moça aqui não tem muita segurança de fazer o siso". Eu estava disponível? Eu falei: "Não, deixa que eu faço, doutor. Eu vou fazer o siso lá pra você". Ótimo. "Ah, mas eu tinha acabado de atender". "Não, mas eu tenho que respeitar as limitações dela. Como você não quer pegar, ela está trabalhando na mesma clínica que eu, então eu tenho que ajudar ela". Com certeza. Por quê? Antes de ser o problema dela, um problema da clínica na qual eu estou inserido. Com certeza. Então, lá eu mostrava que eu poderia acrescentar na formação dela, que assim como eu, também ela tinha as inseguranças, É isso aí. né. Então, por que que eu não atenderia o siso se eu acabei de atender e ela estava à toa? Hum. Na fila dela, mas entendeu? Você pode ajudar, né, não tem motivo pra você não ir. Exatamente. E nisso, lógico que tem as competições. Por quê? Caiu no mercado de trabalho, meu amigo, Darwin já dizia: "Que vença quem se adapta melhor", Com certeza. né. Então, tem que ficar atento, tem que ficar atento mesmo, ó, porque do mesmo jeito que tem aquela competição gostosa, que é o quê? Compartilhamento de saberes, né, tipo, eu mostrei pra ela como que extrai o siso tranquilo, porque eu não deixava ela à toa, eu falei: "Eu vou extrair pra você, você quer ir lá observar como é que eu faço? Porque amanhã você pode pegar e fazer também". Com certeza. Oportunidade de aprendizado pra elas também, pra elas se capacitar ainda mais dentro da clínica e ter mais uma. Exatamente. E outra, quais são as qualidades dela? Através desse meu ato, eu tenho uma abertura para ela, às vezes, me mostrar, porque ela também tinha um receio, tipo assim: "Eu nunca dei esse cara na vida, Sim. nós estamos nos conhecendo agora". Confiança, né? Fui acompanhar ela, fazendo um procedimento que ela gostava muito, Sim. né, comecei a aprender e compartilhar. Então, isso é uma competição? Sim, por quê? Eu faço uma coisa, ela faz outra. Sim. Mas cria um bom ambiente de trabalho também, né? Exatamente. Vira sadio, né? Porque um vai ensinando o outro, um vai pegando os macetes que o outro conseguiu durante a graduação e durante os anos de trabalho. Exatamente. Do mesmo jeito que você tem essa competição dentro da clínica, depois você cai no mercado de trabalho, que isso é uma opção. Você ajudar o colega lá fora é uma opção. Sim. Você ajudando seus colegas, assim você faz amigos de trabalho. Com certeza. Porque há uma diferença muito grande em colegas de profissão e amigos, né, da profissão. Com certeza. Por quê? Do mesmo jeito que você está ajudando aquela pessoa, tem outro que às vezes está atrás de você tentando puxar seu tapete. Sim. E isso é a todo momento. É isso. E isso chama mercado de trabalho. É. Entendeu? Realidade, né? É a realidade. E tipo assim, naquela minha época lá que eu formei, hoje e sempre vai ser assim. Sempre. Tem realidade. Nem todo mundo age com boa coração. Na hora que envolve dinheiro, então, meu amigo. Ah, essa é a próxima pergunta. Deve ser possível de qualquer um. Chegamos no papo bom. E como é que era lá? Procedimento, remuneração, porcentagem. Ex- Conta pra nós aí um pouquinho. Essa é a parte boa, né? É a parte Tipo boa. assim, dentista tem que fazer, mas também tem que receber. Tem que ganhar. É só um ser humano, né? E tentar ganhar bem, né? Para ganhar bem, tem que trabalhar bem. Tem que, né? Por mais que. Eu falo muito, pessoal, naquela minha época lá, dos 8 anos atrás, né? Na época de 2018. 2019, então, vai ser mais específico, né? Moço, era gostoso. Porque o recebimento das clínicas, né? A maioria das clínicas lá que eu trabalhei, na rede lá, porque era a rede que se chama Vamos Sorrir, né? É, ela tinha clínicas e tem clínicas que não fecham a porta também, né, porque tem clínicas em várias cidades, certo? Então, o funcionamento delas são padronizados, que é o quê? A gente recebia porcentagem do dia, e era uma porcentagem fixa. Então, o interessante é que na hora do recebimento, que é o quê? Na hora da valorização, né, financeira do seu trabalho, porque eu, às 7 horas de casa, eu tinha que arrumar um jeito de me virar, É. né. E tipo, se eu fosse pra cabeça de universitário pra lá, receber tudo que eu gastava, Ó. também dava ruim. E eu estava recebendo bem. Para um recém-formado, há 8 anos atrás, estava lindo. Mas, vamos entrar naquela parte lá de eu ajudar a colega de novo. Isso vai muito da minha pessoa, né. Eu sempre fui assim. Sempre fui assim, por quê? Eu e ela
eu e o outro dentista, eu e a outra dentista, no final do dia, recebíamos a mesma coisa. Sem mudar nenhum centavo. Show. Espera aí, mas aquela dentista não tirou aquele siso aquela hora? Espera aí, no final das contas, na hora que você começa a entrosar, você vai começar a observar números. Espera aí, mas esse dentista atendeu 5 pacientes, eu atendi 12 num dia. E no final do dia eu recebo a mesma coisa? Sim. Então isso começa a despertar gatilhos também na sua, né? Você fala assim, ué, mas isso daqui tá se tornando uma competição meio que desleal. Justo. Você se sente meio boicotado, né, de estar atendendo mais paciente, sentimento de tá fazendo muito mais e recebendo o mesmo tanto. Então você vai boicotando para trabalhar menos, assim, pra você. Exatamente, aí você já começa a andar arrastando o pé na grita. Já vi muitos dentistas arrastando o pé na clínica para não pegar a ficha da caixinha. Diferentes desses dentistas, eu não, eu acelerava o passo. Sabe por quê? Show. Nessas horas, eu me lembro de eu falar relatos do as falas que o dono da clínica já me falou, né? Por avaliar o comportamento de cada clínica. Porque se você é dono de uma empresa, você avalia os funcionários que estão dentro dessa empresa. Com certeza. Ele avaliava até o seu jeito de andar. Se você andava rápido para resolver um problema, ou se você ficava arrastando o pé para não chegar, para chegar um outro dentista na sua frente, porque você sabia que no final o X ia ganhar a mesma coisa que o Y, Sim. né? Então, eu, diferente de muitos dentistas que fazia porco mole, eu corria para cima, Caramba. né? Porque isso faz parte da minha evolução e fez parte da minha evolução durante aquele processo lá. Então, chegava no final do dia, tá, vem a mesma coisa, mas aqui, e a bagagem do meu conhecimento e a minha experiência, Justo. aquela barrinha da experiência, ela não anda junto com o dinheiro. Com certeza. Às vezes meu dinheiro ficou ali igualzinho dela, mas a minha experiência, porque eu corri atrás, entendeu? Então, Legal. isso isso é muito massa, velho, você ter essa dinâmica, né, dentro do trabalho. O que ele falou com você? Conta aí. O dono da clínica, É. uma das frases que, né, dos meus primeiros 1 ano e 8 meses de serviço lá em Formiga, Tiagão virou para mim e falou assim, na salinha de esterilização lá que a gente é costume, não tem paciente, né, todo mundo é atendimento lá e tudo, lá conversando, observando o movimento lá da rua, salinha de esterilização virou e falou assim: "Henrique, eu gosto tanto de você, velho, do seu atendimento, que eu sou capaz de colocar desde o mendigo da cidade até o prefeito da cidade na sua mão. Ah, que isso, cara. Sensacional. Se ele entrar aqui na minha clínica, você vai atender ele. Porque eu sei que você tem um potencial de atender um mendigo com a mesma qualidade que você atenderia um prefeito, que é o cargo maior de uma cidade, né. Então, Isso é gratificante, né? penso tanto que é gratificante, com pouco tempo de formato, você escutar isso. São certezas que você vai tendo, que você está no caminho certo e que você só tem que fazer o que você aprendeu. Sensacional. Então, essa foi uma das falas dele. E, rapaz, foi muito bom, foi muito bom. E traz uma motivação também, né? Demais da conta. Tem outras fases também que eu não tô lembrando, mas vamos tocando aí que eu já tô. É massa aí, né, Bruno? Deixa eu te contar um negócio. Formiga, toda essa trajetória, pra chegar aqui em Diamantina, qual que foi o gatilho? O que que você pensou? Pô, preciso voltar pra casa, ficar mais perto de casa. E como é que foi essa volta também, para manter esse gasto que você já tava aí Formiga, deixar de lado a clínica que você já tava Já estava estruturado lá, né, velho? se consolidando para vir para cá, para Essa voltar. mudança assim. Pergunta longa essa, hein? É, O que acontece? Formiga não foi minha única cidade antes de voltar para Diamantina. caramba. Então, já para fazer um resumo: Formiga, Curvelo, Pará de Minas, Diamantina. Nesse meio termo aí foram 6 anos de corrida até voltar para cá. Como que foi a minha saída de Formiga? Logo no primeiro dia de inauguração, os donos da clínica virou para minha mãe e falou assim: "Dona Nilda, seu Celso, eles ficam aqui no máximo 2 anos, eles já estão pedindo para ir embora. Por quê? A clínica não te oferece mais do que aquilo. Entendi. Por isso que ela pega muito recém-formado. Passou daquilo, cada um que construiu o seu castelo ali dentro vai alçar voos diferentes. Tem uns que não aguentaram a pressão, que com 3 meses tô fora. Por quê? O desafio era pesado. Sim. Eu consegui ficar os meus 1 ano e 8 meses fazendo jus para ser convidado para a inauguração de uma clínica em Curvelo. Que show. Mas como que eu fui para lá? Foi beirando assim 1 ano e 6 meses de clínica, eu conversei com o dono da clínica, chamei ele e falei assim: "Tiagão,
Roberto, tô querendo ir mais pra Beda Universidade. Aí, nós estamos pensando em abrir na cidade de Sete Lagoas. E o quê? Sério? Eu iria diminuir metade da distância. Né? Sete Lagoas tá aqui, pertinho. Até hoje eles não abriram lá. Por quê? A clínica ela faz o estudo de quantas pessoas passam na porta. Porque eu tenho que abrir no centro. E lá nos Sete Lagoas eles não conseguiram esse ponto. Falei, cara, só que eu não sabia disso ainda. Hoje eu sei que não iria abrir em Sete Lagoas. Só que eu disse, eu dormi com aquela ilusão. Tipo, não, vai abrir em Sete Lagoas. Nisso passaram os 2 meses que eles me chamaram com uma nova conversa. Diferente, não fui eu que chamei. Eles me chamaram, eu falei assim, o que que eu fiz? Porque esse recém-formado sempre tem as inseguranças, certeza, o que eu fiz? Mas então assim, eu não fiz nada, mas sempre ia com medo. Chegou os dois, conversou comigo e falou assim, doutor, e eles muito elegantes, né, e tudo, eu tenho uma proposta para te fazer. E eu, não vi. Chegou lá e falou assim, nós estamos indo abrir uma clínica e eu quero que você seja o responsável por ela. E eu, Responsável técnico. responsável técnico. Show. O ET Pra da RT. clínica. Tipo assim, tá, mas espera aí. Eu gosto da prática, eu não quero levar uma responsabilidade de uma clínica. Mas de qual cidade que é? Curvírio. Bem de casa. Eu vou pensar porque, Ainda mais perto. ainda mais perto, 1h30 de casa. Falei assim, caramba, não dei a resposta de imediato. Vou pensar. Show. Por que que eles me fizeram esse convite? Porque além de ser um bom dentista durante esses 1 ano e 8 meses, me destacando, além dos atendimentos, eu vendia também muito. Eu só tinha metas e metas dentro da clínica, porque a clínica também é uma empresa. Ou seja, como toda empresa, ela também tinha as metas. Então, além de eu fazer um bom atendimento, deixar o cliente satisfeito, as metas também eram batidas. Tem que faturar. 2, tem que faturar. Qual empresa que vive sem faturar? Hum. Ah, eu vivo, eu não me preocupo com dinheiro. Sua empresa tá falida, meu amigo. Com certeza. Por quê? A odontologia também ela é prestadora de serviço. Nós somos prestadores de serviço como mecânico, como arquiteto, ou seja, nós somos a junção aí de todos esses profissionais dentro de uma só bolsa, Sei. né? Então, a empresa tinha que lucrar. Eu entendi a filosofia da empresa, entendia que para eu receber, eu tinha que fazer um bom atendimento. Então, eu entendi que esse mix de sensações e de pilares, se eu conciliasse todos eles bem, eu iria me destacar. Show. Para receber um convite como esse. Então, no outro dia, conversei com meus pais, consultei e tudo mais, mas pesou mais ainda a minha decisão de pensar comigo mesmo, conversando. Em uma das noites que eu chegava e deitava na minha cama, no alojamento, que eu vou contar a história do alojamento também, chegava e falava assim, e agora? Será que tá chegando a hora de eu ir mesmo? Eu gosto disso aqui, cara. Sabe? A dúvida se tá pronto também, se já é o momento. Peraí, eu vou ser responsável. Já sai da prática pra vender também, né, cara? Exatamente. Diferente Tipo assim, lapidar o outro lado do diamante. Com certeza. Assim, caramba, eu gosto muito da prática, mas peraí, eu também gostei muito do financeiro e eles estão querendo que eu desperte o meu outro lado financeiro mais ainda. Show. Fui, decidi ir. Por quê? Eu não preciso de me distanciar da prática. Eu posso ir lá, acompanhar outros dentistas, ser responsável ser responsável por eles e, tipo assim, compartilhar meu saber, só que de uma forma diferente. Legal demais. E tipo, na clínica de Curvelo, cheguei, fizemos a inauguração, tudo bonitinho lá. Os donos foram embora. No outro dia, quem era o maior responsável? Eu. Responsável lá por 6 ou 7, 8 dentistas, protéticos, recepcionistas, faxineira. Uma clínica em relação às que eles tinham, a que eles têm, uma clínica consideravelmente pequena. Sério, eu já vi clínicas deles de 23 consultórios. Então eu tava naquela ali que tinha uns 7, se não me engano, são 7 ou 8. Então, eu tinha que aprender a gesticular aquilo tudo. E lidar com todo mundo, né? Com o colega, com os prestadores de serviço, com os patrões, então, com o cliente diretamente. E sendo responsável também, que se der alguma coisa, quem é o responsável é você. Quem é tão responsável que vai responder lá? Lógico que essas clínicas de grande porte, elas têm todo o corpo jurídico. Sei, acho que Só que, meu amigo, o seu tá na reta. Então você não entra me furado à toa, não. Se você for entrar, agarra no chifre do boi lá e toca o bafo. Então, foi nessa que eu fui responsável por essa clínica.
E tipo, era eu que contratava e meio que demitia funcionários também. Olha outro lado do diamante que eu fui lapidar. Que isso. Minha primeira demissão, Pô, chegar e já falar. tanto dentistas quanto recepcionistas, eu tinha que. Mas, doutor, eu já tentei com você 1, 2, 3 vezes, não dá. Que Você não experiência. tá conseguindo. Bater a meta, desenvolver a clínica, né? É tipo assim, eu nem digo metas, porque metas eram mais os donos. Assim. Eu, como responsável lá, lógico que as metas teriam que existir, Certo. só que eu preocupava muito com o bom funcionamento da clínica, Qualidade de serviço. né? Porque a clínica, que você já deve ter escutado, a clínica tem a cara do dono. Com certeza. Eu não era o dono do dinheiro lá, mas era responsável, ou seja, aquela clínica tinha que ter a cara do dono. Doutor Henrique, sensacional que isso aí. Porque É importante isso aí. isso é muito importante. E tipo assim, em todo lugar, não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Sensacional. Se você tem estrutura, se você tem um bom material, se você tem pacientes, meu amigo, o resto só depende de você, Cara, É incrível. só um bom serviço que vai resolver. né? Só depende de você. Deixa eu te perguntar, e a especialização? Veio nesse meio tempo aí? Já estava em Curvelo, veio um pouquinho antes? Como é que você escolheu? Pra que área que você ia? Já gostava de cirurgia? Já gostava de cirurgia, né? Desde sempre. Gostar é pouco. Hoje eu digo que gostar de cirurgia, às vezes na hora que você está ali extraindo um siso pauleira, que é siso que dá trabalho, às vezes o gostar naquela hora ali não é o suficiente. Eu digo que eu amo a cirurgia. Sensacional. Porque é o amor que te faz ultrapassar barreiras de maneira mais tranquila. Porque aquela vida que está ali, ela depende da sua técnica, Show. né? Então, se você ama, você tem um pós-operatório mais tranquilo, você tem um paciente mais confiante no seu trabalho, né? Gostar é muito suficiente, mas amar é muito importante em alguns desafios, né? Então, como que veio a especialização? Certo. Ainda em Curvelo. Já pegando o gancho, e não saí de Curvelo ainda. Isso. Lá em Formiga, eu realizei o meu primeiro sonho, que foi, tive uma dúvida também lá. Espera aí, eu vou me especializar ou eu vou comprar o meu carro? Beleza. Fui dormir com essa também em uma das noites lá do alojamento. Que eu tenho certeza que é uma dúvida de muita gente que tá escutando aqui, viu? Recém for. Quantas vezes, rapaz, eu vim aqui para a faculdade, meu pai tem carro, né? E tudo, eu morava e moro aqui em Diamantina. Quantas vezes meu pai tinha que usar o carro e eu vinha com aquela maletinha que a Dental dá pra gente, debaixo do sol de meio-dia, com o sol estralando, para atender paciente, para aprender procedimento. Aí eu comecei a dar valor e falei assim: caramba, eu quero ter meu carro um dia. E tipo, eu comecei a ganhar dinheiro e sem querer, já fazendo as economias, com menos de 2 anos eu consegui comprar um carro legal, Show de bola. né, e pesou foi essa decisão, entre a especialização naquela época de Formiga ou o carro. Por eu estar a 7 horas da minha cidade e ter vindo de lá para cá, a primeira vez de ônibus, primeira e única vez de ônibus, falei assim: "Não, eu vou comprar meu carro", sabe por quê? Um dos meus bens mais preciosos estava aqui em Diamantina, que é a minha família. Isso é justo. Então, como que eu faço para facilitar esse deslocamento? Enfim, eu tenho desgaste da clínica, eu tenho desgaste da viagem de ônibus. Quanto tempo eu vou perder nesse trajeto? Espera aí, eu vou comprar meu carro. Especialização dá uma segurada que a gente sabe que você vai aparecer. Vai acontecer, né? E foi assim que eu cheguei aqui a primeira vez em Diamantina no meu carro, fiz uma surpresa pro meu pai, ele não estava em casa, eu fui encontrar com ele lá perto do quartel. Show de bola. Aí eu com os vidros todo fechado, eu vi ele subir na rua, eu só desci o vidro e falei assim: "Ô senhor, você pode me dar uma informação?" Ele ficou uns 2 minutos estagnado, "Ué, de que é esse carro?" Ah, foi a melhor sensação, moço, do fruto do meu trabalho, eu falar pra ele que aquele carro fui eu que tinha comprado. Isso é legal. Então, ali eu tenho certeza que aquela adrenalina que ele sentiu, aquela sensação de surpresa, ele falou assim: "Meu filho tá bem lá fora, olha que interessante". Ele vendo os frutos, né? E ele Sua conquista, você crescendo. tipo assim, os frutos materiais, porque os frutos dos ideais e tudo que eu aprendi na faculdade eu mostrava lá, para quem realmente interessava. São meus pacientes, o dono da clínica, o dono da empresa. Os frutos materiais vocês vão adquirindo
E as coisas vão acontecendo. Show. Aí apareceu a especialização lá em Curvelo. Envolveu. Com a minha dupla da especialização, que também formou aqui em Diamantina. Ela foi minha dupla da especialização lá em Curvelo. Só que ela já tinha, agora eu entrando no papo legal, que lá em Sete Lagoas. Não morei lá, mas foi lá que eu fiz a especialização. Show. Né, na Fac 7 lá. Sou muito grato também aos professores, né? A turma da Fac 7 também, deixar o Yossaldo aí, que foram peças-chave na minha vida. E a doutora Isabela Ribeiro também, né? Que foi numa chamada delas no consultório, lá na sala de orçamento, parado em Curvelo. Eu falei assim, eu vou ligar pra Belinha aqui, deixa eu ver o que Bela vai me falar da especialização. Sabe por quê? Já tava correndo a especialização quando eu entrei. E tipo assim, caramba, o bonde já tava andando, e que hora você vai entrar, Henrique? O curso ia começar já. O curso já tinha começado, que hora que você vai entrar? Eu já tinha conversado com a Mara, lá da Fac 7 antes, ela que, né, uma das que pegam os alunos. Show. E adormeceu em mim essa vontade, porque eu estava tocando a clínica em Curvelo. Com a Isabela, para a conversa dela, numa terça-feira, uma tarde terça-feira lá, conversando no WhatsApp, ao invés de ficar rolando os rios pelo Instagram afora, falei assim, deixa eu conversar com a Isabela e perguntar sobre a especialização. Foi nisso que ela falou assim, Henrique, vem, tenta. Eu vou conversar, vamos conversar. Já estava no 4º módulo. Cara, 4 períodos, 4 meses já da especialização, ou seja, a parte teórica ali, a parte teórica, já tinha tudo indo. Falei assim, eu acho que esse trem já tá Já pode demais, pode demais. Mas peraí, e se eu tiver perna para correr atrás? é isso aí. Foi nessa que eu conversei com a Mara de novo, no outro dia eu estava lá, na especialização na Fac 7. Fazendo o quê? Um novo teste. Só que agora não era de recém-formado. Fazendo um teste dentro da especialização. Cara, pode vir, nós vamos ver se você tem um potencial para acompanhar a turma. Te testaram ainda. Porque a turma está no 4º módulo. Cara. Só que o 4º módulo foi tudo aquilo que eu já vinha Fazendo. fazendo. Cara, Aí a cirurgia, os ensinamentos básicos, que toda especialização deve ter. Cheguei lá, comecei a responder as perguntas lá que, tipo assim, o professor lá explicando sobre o implante, eu pensando na lógica, a turma meio calada, não, é isso, isso e isso. E ele, é isso. O dono lá, o professor muito amigo meu hoje também, é isso aí, ó. Por que que ele tá chegando agora e tá respondendo as coisas? Às vezes foi baseado no meu interesse, na minha vontade. Que eu chegava em casa também, eu dava uma estudada. Claro. Antes da especialização, eu já sabia que era implante. E implante eu não escutei falar nada na época aqui. Poucas as coisas que uma aula que o Cássio deu para a Liga de Cirurgia. Só que eu procurei, porque eu já estava decidido que eu queria minha especialização. Porque todo mundo, na hora que forma, tem aquela falsa sensação, eu vou ser um bucomaxi, que gosta de cirurgia. Sim. Adormeceu em mim. Peraí, eu quero mexer com cirurgia. Bucomaxilo me aproxima muito, muito de um médico. Sim. E eu amo odontologia. O que eu fazia? Implante. Implante. Show. Sim. Implante. Eu vou devolver sorriso perto da cirurgia. Vai juntar o melhor dos mundos aí. É. Exatamente. Foi nessa conversa, fui pra lá, provei que eu era capaz de acompanhar a turma, Passou no teste. passei o teste e deixo aqui até, né, uma janela para fiz uma das cirurgias mais especiais da minha vida, que tá até lá nos meus destaques lá no Instagram. É, tá. É a cirurgia de lateralização do nervo alveolar inferior, Confere lá, galera. que é uma confere lá, que vale a pena. Tipo assim, as imagens estão muito boas, que na corrida ela também. É muito massa a cirurgia que eu fiz, né? E tipo assim, os professores lá viram em mim esse potencial, deixaram eu fazer essa cirurgia. O paciente topou, inclusive ele é pai de uma das meninas que fez medicina aqui, ou faz, não sei, medicina aqui em Diamantina. Legal, Com a minha conversa com ele lá, eu descobri tudo isso, estreitamos ainda mais os laços de confiança, né, que ele teve no meu trabalho. Durante a cirurgia, eu com o nervo alveolar dele na mão, ele dando risada. Que isso. Ali eu percebi que ele estava 100% tranquilo. Instalei 2 implantes, eu mesmo, antes de finalizar a especialização, entreguei os coroas sobre o implante dele. E ele foi o tema da minha monografia do curso de especialização em implantes e especialização em prótese, que eu fiz os 2 no mesmo tempo. Sessão para especialista em implante e prótese. No meu caso de cirurgia, ele foi
o tema da minha monografia. E no caso de prótese, também eu coloquei o caso dele. Ou seja, um caso complexo, concluído com sucesso. E foi muito interessante esse caso para mim na universidade, porque eu acho que foi um dos gatilhos para o qual eu me tornasse um monitor da Fac7, assim que eu também acabei a minha especialização. Eles me chamaram e eu fiquei lá alguns meses de monitoria, né? Aí depois eu conversando com o Júnior, que o Júnior é amigo dele, frequento a casa dele, da Mara. Vou em Sete Lagoas, eu tenho uma família lá em Sete Lagoas também. Assim como eu tive em Curvelo, assim como eu tive em Formiga, na qual eu vou até hoje também. Show de bola, né? E vou em Sete Lagoas. Inclusive, hoje a Mara mandou mensagem: saudade de você, querido. Falei, eu vou aí. É já que eu vou aí, tio. Porque criar laços é interessante, não só profissionais quanto afetivos também, né? Fiquei lá dando essa monitoria, inclusive fui monitor do Yuri. Ó, eu citei anteriormente aí, pessoal, Yuri passou na prova da polícia, teve que trancar um pouco a especialização e hoje está voltando lá para a especialização. Só que eu não estou dando monitoria porque, graças a Deus, a agenda cheia em Diamantina, né? Ficou meio que inviável de eu estar indo. Para não ficar falhando aqui nem falhando lá, Você decidiu então ficar. fazemos trabalhos aqui em Diamantina e região. Bom demais. E dessa volta em Diamantina agora? Vamos falar da grande volta, né? Tá bom. Depois de 6 anos, Se estar a última cidade, então, que eu passei, Antes de chegar em Indemnidade. Teve uma ainda? teve, que é a Pará de Minas. Ah, é que é Paraty. Porque eu estava em Curvelo, comecei minha especialização lá, correto? Certo. Deu um ano de Curvelo, tocando na clínica lá, fiz amizades com dentistas e tudo mais. Chegou a minha hora de partir de Curvelo. Lapidei um pouco que eu podia lá do outro bule da faca lá e os amigos meus, que inclusive eram sócios da Vamos Sorrir e tudo, foram abrir a clínica deles em Pará de Minas. Show. Mais ou menos o mesmo perfil dessas clínicas que eu já estava no trabalho, né? Que eu já estava trabalhando. Nisso que eu fui, porque eles viram também em mim, já estudavam em mim, esse potencial da resolução na cirurgia. E não é só isso, porque o dono de clínica, eu torno a repetir, ele não só olha a técnica, ele quer saber do seu potencial de quê? De conversar com o paciente, de ter um bom diálogo, né? Porque nós, eu digo nós, que eu também sou paciente de alguém, Com certeza. exigimos e precisamos de conversa, de se sentir acolhido, né? Então, nessa daí os meninos observaram que eu tinha esse potencial e me acharam um cara interessante para trabalhar na clínica com eles. Fui lá para Pará de Minas tentar a sorte lá também. Me destaquei, passei momentos bons, momentos ruins também, né? Como todo profissional vai passar depois que forma, antes de formar, a vida é assim, feita de altos e baixos, né? Fiquei lá em Pará de Minas um ano, que foi fator decisivo de eu falar assim: agora chegou a hora de eu voltar para casa. Show de bola, cara. Que Eu já peguei bastante experiência, vou pegar muito mais, vou morrer aprendendo as coisas, sempre, né? só que agora chegou a hora de eu voltar para casa, né? Porque em todas essas cidades que eu fui, meus pais foram me visitar e eu vim aqui visitar eles. Porque nós sempre fomos muito ligados, muito família. Isso também ajuda demais, né? Porque tem muitos que vão trabalhar fora, mas que as famílias já estão longe de tudo, ou seja, é ele com ele mesmo. Eu tive essa base familiar que foi show. Um alicerce, assim, fantástico, né? Para esse desenvolvimento para carreira aí. Aí que eu cheguei em Diamantina, em novembro agora, eu vou fazer 3 anos que eu retornei para a cidade, né? Tenho conseguido fazer um trabalho aí bem interessante, né? Tipo assim, creio que não agradei todo mundo que eu atendi, mas a maioria eu tenho certeza, porque dentro dessa maioria veio a minha primeira premiação, né? No ano passado, que foi o Diamantes do Ano. Show. Veio o Diamantes do Ano aí pela associação, né? Comercial aqui de Diamantina. E ganhei também a premiação Arte Curvelo, que fez aqui em Diamantina, que é o Notáveis do Ano. Show de bola, hein? Então, tive aqui em Diamantina também, mais uma certeza que aqui também eu já estava conseguindo desenvolver. Isso é bom. E foi desse jeito que eu tô marcando a minha vinda para Diamantina. Sensacional, cara. Que isso, tá visão? tem uma dúvida importante que a gente vê que ele fala muito bem, muito articulado, vê que tem facilidade de fazer amizade.
O quanto isso te ajudou na sua vida profissional, desde que se formou, até durante a graduação mesmo, como é que isso te diferenciou, não só por ser muito bom tecnicamente, mas também como o social, o falar bem, o ser gente boa, o querer ensinar e querer aprender, te moldou para você ser um profissional ainda mais completo? Davi, o que acontece? A empatia, ela conta muito, Com certeza. só que ela também te traz prejuízos. Você tomar a decisão de ser um cara, né, socializável, bem conversado, de querer o bem para todo mundo, você também paga por isso. Com certeza. Você cria inimizades ao longo do caminho por conta de invejas por você ser assim. Você cria insatisfação em alguns colegas de trabalho por você ser assim. Por quê? Isto vai de cada um. Sim. Depende muito da maneira de como você é criado, como você foi criado. Depende muito da maneira de como você encara a vida, de como você quer ajudar os outros. Os outros que eu digo, os nossos pacientes. Sim. Porque eu lembro a todo momento, no juramento, sobre tudo que eu prometi para fazer bem para a população na qual eu escolhi ajudar, a odontologia. Porque minha mãe não me pegou, não me puxou e jogou pela orelha lá dentro, não. Foi a decisão minha. E se foi decisão minha, eu vou lutar com todas as minhas forças para fazer acontecer da melhor maneira possível. Show. Só que eu vejo na odontologia, principalmente hoje, que se você não conversar na sua consulta, não fazer isso que nós estamos fazendo agora com o paciente, você pode ser o cara melhor da técnica possível. Você pode até ir, mas você não vai muito longe fácil, não. Porque a conversa, o explicar, o planejar o caso com o paciente, porque vários casos também têm limitações. Uma frase que eu falo direto dos pacientes: dentista é arquiteto, dentista é um pouco mecânico, dentista é pedreiro, dentista ele é um artista. Só que ele não faz milagre, não. Só que muitos profissionais hoje, às vezes, se frustram com a profissão por não entender que esse diálogo com o paciente, de explicar que às vezes aquele caso que ele quer não é o ideal para ele e que se ele quer, tem limitações que às vezes não vai dar certo do jeito que ele queria. Então, se você conseguir explicar isso para o paciente, tipo assim, esqueceu o dinheiro do lá. Para você fazer isso, você tem que esquecer o dinheiro de lá, sabendo que você precisa dele. E sem ele também você não vai fazer. Com certeza. Só que antes do dinheiro, você tem que pensar num bom planejamento. Espera aí, o paciente quer, ele pode? Pode. É o ideal? Talvez. Espera aí, se mora o talvez, planeje direito. Porque o talvez daqui 2, 3 anos, para ele não seja suficiente. Às vezes é aquela reservinha que ele pegou ali, 2, 3 anos para ele não vai conseguir de novo, porque o dente dele vai dar BO. Então a gente fala que é a preservação, né? Sim. Que você foi daquilo ali? A durabilidade daquele caso. Não, vou fazer um pino-coroa, mas você já perguntou pro dentista quanto tempo que isso daí pode ficar na boca? Não, às vezes ele vai construir ali sem um planejamento, não demora 6 meses, o paciente tá voltando lá, você tem que vender um implante para ele. Naqueles 6 meses, o implante já não seria o ideal? Justo. Já não teria resolvido a questão dele, né? Ou o paciente teve que gastar primeiro com o pino-coroa e ter a certeza de que o implante era a real opção para ele, né? Então nisso acontece pela boa conversa. Esse entendimento seu com o paciente, essa sua capacidade de explicar para o paciente é com um bom diálogo. E uma coisa vocês gravem sempre, é uma teoria que eu tirei minha, não sei se muitos pensam assim, a consulta é 100%, certo? Eu arrisco a dizer, pelo que eu vivenciei até hoje, 60% dela começa no seu bom dia, no seu jeito de atender, esquece seus problemas pessoais. Se você não está bem e não vai conseguir mascarar isso com o paciente, nem vai na clínica, que é melhor você não ir. Show. Mas começa no seu bom dia, na maneira de como você se comporta da recepção até no seu consultório e lá dentro que você tem que dar um show. Só que o show não é só o técnico, sabe por quê? Os 60% é tudo isso. É o diálogo, é a recepção, é tudo.
Os outros 40% fica dividido em qualidade do material que você vai utilizar, Isso é importante. a sua qualidade e a sua habilidade técnica e, tipo assim, as suas chances de fracasso. Com certeza. Por quê? Tem que considerar. Tem que considerar. Eu vou falar que eu acerto 100% dos casos? Eu vou falar que eu agradei todos os pacientes que eu atendi? Não, nem Jesus fez isso. É verdade. Entendeu? Então, você fazendo isso com maestria, a chance de dar certo é muito grande. Ou seja, 100% consulta, 60% planejamento, conversa, diálogo com o paciente, entendimento daquilo que o paciente quer comprar na sua mão, e os outros 40% é o que você tem que provar para ele que os 60% você promete. Que isso, show demais. Show demais. Mais ou menos por aí. Que é isso? Doutor Henrique, a conversa tá muito boa, mas eu tenho uma última pergunta aí pra você. A gente finalizar, Tem mais uma? a última. Lança brava. Eu só quero agora que você dê um conselho, dê uma dica para todo mundo que está assistindo, o pessoal que é recém-formado, pessoal que está aí saindo da faculdade por agora e pensando no Dr. Henrique lá de 2018, qual conselho que você daria para ele, para tudo que você passou, que você conquistou e que você enfrentou durante esse tempo? Pra aquele cara que tá acabando de sair da faculdade. Saiu agora, saiu cru. Tá cru. Cheirando uva, de cheirar uva. Toma um gole. Essa pergunta é complicada. Essa pergunta, o que acontece, pessoal? Ela não tem uma resposta exata. Ela não é igual à matemática, assim como a saúde também não é. É. E nunca será. Para você que está formando agora, eu falo por mim, lá em 2018, lá era mais fácil. Eu, do jeito que eu agi naquela época lá, se eu estivesse formando agora, o que eu faria? Eu seria o mesmo daquela época. Por tudo isso que eu já contei. Certo. Empatia, correndo atrás dos objetivos, não esquecendo da minha vida pessoal, porque é muito importante que um cara também que você não acha saúde mental para comprar o cordeiro, não. Então, saúde mental é inegociável. Então, não esquecendo do pessoal, você sabendo conciliar tudo isso, você consegue se destacar no mercado de trabalho. Em qualquer época do ano. Sabe por quê? Muitos falam que o mercado odontológico, aqui em Diamantina, o mercado da advocacia também, se sacudir a árvore ali, cai 3 advogados, 50 dentistas. Cai, e muitos. Cai até mais se deixar. Só que você tem que fazer o seu potencial. Você tem que ser diferenciado aonde você estiver. Se você formou em 2050, se você formou em 2018, se você está formando agora em 2026, você vai formar em 2027, dê o seu máximo nas condições que você tem. Sabe por quê? Nem todo mundo vai dar a mesma sorte de cair numa clínica que o patrão age com o coração. Porque tem muitos que só agem com dinheiro. Espera aí, esse é o teu perfil? Se for, qual é o seu melhor jeito? Você acha que vai dar bem ali? Vou. Esse não é meu perfil. Eu faço o dinheiro, gosto, preciso dele para viver. Quem que não precisa? Só que antes disso, eu penso no paciente, que é o que me faz trazer o benefício financeiro. Então, é o jeito de você se comportar naquele ambiente que você está inserido, porque cada um de nós tem um endereço diferente depois que forma. Claro. Minha dupla mesmo de faculdade, que não é o Yuri, ele foi minha dupla de TCC. A minha dupla de faculdade foi a Luana Moreira. Ela hoje está acabando o doutorado aqui em Diamantina. Desde aquela época ela se destacava nessa parte. Bacana. E eu na parte Clínica. clínica. Hoje eu estou duas especializações. Ela já está no doutorado. Cada um tem o seu caminho. Daí Então, É muito diferente como é que a entendeu? pessoa lida no pós-faculdade, como é que ela consegue se desenvolver de forma profissional também. E aonde ela estiver. Tipo, o que a Luana teve que fazer para estar formando no doutorado hoje? O que eu tive que fazer para ter minhas duas especializações hoje e ter um lugar de destaque em resoluções de casos? Com certeza. Então, isso vale para cada um. É ser você e dar o seu melhor. E enxergar o que aquele ambiente tem para te oferecer, meu amigo. Porque também não adianta você destacar no ambiente errado. É isso, justamente. Não adianta. Um bom carro numa garagem ruim, ele é apenas um carro ali esquecido. Justamente. Então, você tem que ficar bem atento, né? E eu agradeço muito também que a minha volta, eu não posso deixar de agradecer, né, a clínica que
me acolheu aqui desde o início do meu retorno para Diamantina, foi a clínica Renascer, né, a clínica do Abraço aí pro Wesley. Wesley aí da Renascer. Eles me deram a oportunidade, nós fizemos um nome da Renascer aí, estralar em Diamantina e região, né, porque eles não têm só aqui, né. E agradeço também a minha noiva, né, a futura esposa também, a Lívia. Lívia também tá aí prestes a terminar o mestrado, né, amor? Não pode deixar de esquecer, porque entra naquilo que eu falei pra vocês. Você não acha saúde mental para comprar no supermercado. Show. E são esses pilares: família, relacionamento, amigos, o truquinho do final de semana, a sinuca, é que te faz ver o doutor Henrique às vezes sorrindo pela rua aí. Porque problemas eu sempre tiro e sempre vou ter. Com certeza. O que muda é como que eu vou encarar. Que isso, cara. Show de bola. Ah, esse cara esgotou toda. Sensacional. Esse é o meu conselho. Seja você o melhor de você nas condições que você tem. Não é o lugar? Procure mais. Espera aí, se tem muitos lugares atrapalhando você ali, talvez não seja o lugar. Talvez seja você que precise melhorar um pouco mais ainda. Então, é muito consciência essa pergunta. Você respondeu de forma Magnífica. magnífica. Então, Henrique, eu quero te agradecer pela presença aqui hoje. Nós estamos trabalhando junto, a gente está no projeto junto. Exato. E nunca tivemos um cliente tão dedicado igual você tem Sabe. sido. A gente quer te agradecer por isso também. E é uma honra te receber aqui. É uma pessoa que tem uma história de vida muito legal. Muito legal. A gente nunca vai cansar de ouvir isso, né? Se deixar, você ficar 3 horas com horas. Desafio. E eu falo com os meninos, a gente tá tendo a oportunidade de se reunir muito com o doutor Henrique, principalmente nos finais de semana. A gente aprende toda hora, cara. Toda hora. De forma descontraída, e conta um pedaço da história de vida dele. E esse Caso a história do alojamento. Se parar pra conhecer, quase a parte 2, tem que fazer a parte 2. Mas Aproveitar também, viu? nós vamos gravar uma parte 2 pra contar essa boçada do alojamento. Mandar um salve pro pessoal do alojamento. Vixe, fiz de amizade aí por esse Brasil afora também. show de bola, doutor Henrique. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi magnífico, incrível. Tenho certeza que a galera vai curtir demais o conteúdo aí. E eu que agradeço aí, né, o convite de todo a EJ, né, mas especialmente aí do presidente Cássio, do vice-presidente aí o Davi, né, e o conselho que eu dou para vocês também, continue assim, porque vocês também têm um diferencial aqui dentro da EJ, que é de, na hora que formar, já formar com ônibus diferentes. Que isso é muito importante também, porque muito disso que eu falei aqui hoje acontece aqui na faculdade. Porque não é à toa que vocês estão formando aqui não. Agora, se não levar com seriedade isso aqui, meu amigo, não vai. Esquece tudo isso que eu falei aqui. Aí tem muita coisa aí fora pra viver. Então, aproveite bem cada segundo e bora, né? É isso aí, galera. Eu disse pra todo mundo. EJ faz. E o doutor Henrique resolve. E o homem resolve.